Oi, turma. Do livro Vida, Desafios e Soluções, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, no capítulo 7, Descobrindo o Inconsciente, no subtítulo Análise do Inconsciente, na parte 3. Essa queda emocional faz que desapareça o sentido de religiosidade, porquanto, ainda conforme a análise dos citados investigadores, no inconsciente é que estariam a presença e o significado de Deus, do espírito, das percepções em torno da divindade. Para os citados mestres, quando o ser demora-se, ignorando as possibilidades do inconsciente, rompe as ligações com o seu eu profundo, portanto, com os mecanismos que o levariam à compreensão de Deus, da alma e da vida imortal. Certamente aí encontramos a presença do espírito nos refolhos do ser, impregnado pelas lembranças que não chegam à consciência atual, mas que afetam o comportamento de maneira indireta, proporcionando estados inquietadores e desconhecidos da estrutura do ego. A sua auto-identificação ou autodescobrimento permite o conhecimento das necessidades de progresso, ao tempo que desarticula as dificuldades que foram trabalhadas pelas experiências negativas das existências transatas, cujos resíduos continuam produzindo distonias. Somente quando se passa a viver a compreensão da realidade interior, descobrindo-se e conservando-se desperto para a ação do pensamento lógico e consciente, é que se liberam os efeitos danosos do passado e se estabelecem novas normas de conduta para o futuro. Adquire-se então liberdade para a ação criativa sem as amarras da culpa, que sempre se estabelece depois de qualquer atitude irregular de toda ação prejudicial. O ser é manifestação do pensamento divino que o criou para a vigorosa realização de si mesmo. Desse modo, é necessário deixar de ignorar o seu mundo interior, o seu inconsciente, mergulhando no abismo de si mesmo e autorrevelando-se, sem traumas ou choques, sem ansiedades ou inquietações, em um processo de individuação. Toda essa energia de que é portador, o inconsciente pode ser canalizado para edificação de si mesmo, superação dos medos e perturbações dos fantasmas do cotidiano, que respondem pela insegurança e pelo desequilíbrio emocional do indivíduo. Com perspicácia admirável, Jung estabeleceu que em todas as criaturas estão presentes muitos símbolos que dormem no seu inconsciente, num grande pluralismo que deve ser controlado até atingir um sentido de unidade, de unificação dos termos opostos em uma única manifestação de equilíbrio. Utilizou-se assim das expressões yin e yang, eu acho que é isso, presentes na existência humana de todos, numa representação do masculino, yang, e do feminino, yin. O primeiro é ativo e dinâmico, forte, rico de movimento de calor, a claridade. O outro é passivo, repousante, frágil, sem muita atividade, frio e sombra. Esses aparentes opostos produzem conflitos porque no momento em que se pensa algo a fazer, de imediato uma ideia surge em sentido contrário, no íntimo, para não realizar. Deseja-se prosseguir e ao mesmo tempo parar. O desafio surge para tentar conquistas, enquanto outra parte trabalha para permanecer sem novas experiências. São sem dúvida as expressões do masculino e do feminino latentes no ser. Na antiguidade, o misticismo oriental, em forma de sabedoria, trabalhava a pessoa para saber conduzir uma e outra força com equilíbrio, permitindo que houvesse predomínio desta ou daquela conforme a situação, terminando pela produção do equilíbrio, que é o resultado da harmonia de controle, nos momentos adequados por tal ou qual manifestação interior. Nessa fase de harmonia, é possível separar-se o que é bom do que é mal, o justo do arbitrário, identificando os opostos e dando um sentido de perfeito equilíbrio a si mesmo, em edificação com o cosmos. Não será esse o momento da aquisição do pensamento cósmico, quando o psiquismo divino se desenvolve no ser humano e ele pode exclamar qual o fez Jesus Cristo: eu e o Pai somos um. Jung ainda pôde identificar a dualidade existente nas criaturas, aqui as denominações de ânimos e anima que estão sempre presentes nos sonhos, o ânimos como sendo representação masculina nas atividades oníricas das mulheres e o anima dos homens como simbolismo presente das mulheres que repetem os grandes vultos mitológicos históricos religiosos presentes nas histórias fantasias e mitos dos povos de todas as épocas, proporcionando associações e vivências psicológicas conforme a estrutura interior de cada qual.
Concordando com o pensamento do admirável investigador da psique humana, somente nos encorajaríamos a propor que, nessas representações oníricas, muitas das personagens onimos e animas são as reminiscências, as revivências das vidas anteriores arquivadas no inconsciente de cada um, graças ao perispírito ou corpo intermediário entre o espírito e a matéria. Jesus, por exemplo, harmonizava as duas naturezas, o animus, quando era necessário usar energia e vontade forte para invectivar os hipócritas e lutar sem receio pelo ideal do amor, e o anima, quando atendia os infelizes que o buscavam necessitados de entendimento e auxílio. Ninguém como ele conseguiu essa perfeita identificação do Yang e do Yin, provando ser o espírito mais elevado que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de modelo e guia, conforme responderam os mensageiros da humanidade, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 625. Por excelência, nesse esforço profundo de auto-identificação, o amor deve ser trabalhado conscientemente a fim de desenvolver-se, já que é inerente à natureza humana, proveniente de todas as naturezas, que é a obra do amor de Deus, que o impregnou desse sentimento, estruturando-a na vibração de harmonia que prevalece mesmo quando se enfrentam os reflexos dos contrários. Esse arquétipo do pensamento junguiano, o amor faz parte da imensa listagem que foi preparada para traduzir as imagens íncitas no inconsciente humano, mas que muitos psicanalistas advogam poder ser ampliada de acordo com a aptidão de cada pessoa, tendo em vista as suas próprias experiências na área dos sonhos, crescendo cada vez mais de modo a atender todas as necessidades de formulação sem que se fique aprisionado em uma faixa estreita de representações, do inconsciente para o consciente, para a individuação, é que o ser pode harmonizar-se, conquistar a sua paz e saúde total. Ora, vamos lá. Eu acho que o texto inteiro, ele só quis dizer para a gente o seguinte: nós temos o consciente e o inconsciente. O inconsciente está ligado à espiritualidade, o consciente é o aqui e agora. Nós temos consciências dos nossos atos atuais. A inconsciência é o que o perispírito guarda diante das suas encarnações, das suas existências. Então, dentro do inconsciente, nós encontramos o ser, né, na sua essência. No inconsciente, nós somos o espírito. Então, nós estamos mergulhados naquilo que nós entendemos ser Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Criador. Então, nós estamos ligados a essa, como que eu posso falar? A nossa origem, né? Então, para a gente poder se ligar com Deus, nós precisamos estar ligados ao inconsciente, nós precisamos entender aquilo que se passa dentro de nós e que para nós não é desvendado tudo a toda encarnação. Se eu fui homem numa outra encarnação, nessa eu não faço a menor ideia que eu fui homem numa outra encarnação, mas o que eu ganhei de experiência através do meu corpo físico, homem, masculino, na outra encarnação, ele permanece no meu perispírito, ele permanece no meu inconsciente. Então, se eu tiver que trocar um chuveiro, por exemplo, tem mulher que troca com o pé nas costas, ela vai lá e faz brincando. Por quê? Porque na outra experiência que ela teve, certamente ela foi um homem ágil, né, atuante na sua casa, então ela já veio com isso, ela não fez escola, ela só olhou alguém fazer e já lembrou no seu inconsciente como que faz e foi lá e fez também. Eu sou péssima para isso, mas tem coisas que eu sou, né? Eu levo um pouco da minha outra encarnação, com certeza, meu lado masculino, eu chego ali, pinto uma parede que é uma beleza. Só não faço mais porque eu não consigo subir a escada, então eu faço até onde eu consigo, né? Vou remendando lá o requadrar da parede com alongador. Mas são aptidões que você não faz escola, já tá lá em você, né? Tem pessoas que cantam em inglês sem nunca ter feito uma escola de inglês, porque certamente uma outra encarnação já esteve num corpo onde o inglês fazia parte da sua cultura, quem sabe até morava em algum lugar onde se falava a língua inglesa. Hoje a gente vê aí tão comum, né, já não é mais de surpreender, crianças com 2 aninhos de idade mexendo em piano, tocando piano. Como é que 2 aninhos de idade o cara já sabe tocar piano? Isso aí tá dentro do perispírito dele, são coisas que ele agregou. E aí, à medida que a gente vai cavando o nosso inconsciente, nós vamos chegando mais próximo da nossa essência, da nossa origem, que é Deus. Então não é fazer caminho contrário, mas é se redescobrir e fortalecer as nossas descobertas. E também descobrir e redescobrir
e tirar aquilo que é ruim. Por isso que ele cita aqui essa questão, que eu não sei falar esse nome, né? Yang, Yin, sei lá. Ele fala que é a busca pelo equilíbrio, né? Um é mais estourado, o outro é mais calmo. Pode ver que nos casamentos que dão certo, geralmente um é diferente do outro, né? O jeito de resolver as situações, o marido e a mulher resolvem de forma diferente. Porém, para conviver juntos, os dois precisam chegar aqui, né? No equilíbrio. Porque se um for muito estourado, o outro muito calmo, e esse calmo vai aguentando, chega uma hora que ele é que explode, né? Então, o que acontece? Para haver um relacionamento bom, é necessário que, no momento de força, de brutalidade, aquele que é mais estourado vai lá e resolve. Quando é uma coisa mais branda, tal, que o estourado não consegue, o outro vai lá e resolve. Então, essa busca entre as pessoas é a busca do equilíbrio, né? E isso que externa também está aqui dentro de nós. Nós também temos que buscar. Tem hora que a Patrícia quer virar um vulcão, mas aí ela volta, porque aí tem aquela Patrícia que faz oração, tem aquela Patrícia que faz as mensagens, que faz as leituras, e ela busca trazer a calmaria para aquela Patrícia mais bruta. Então, o nosso desenvolvimento, né, para que se chegue um dia, como Jesus diz que nós somos capazes de chegar na sua própria evolução, para que a gente chegue, né, nesse contexto como é que eles falam? Cristian, eu não sei, mas falam que a gente tem, né, a possibilidade, Jesus dizia que a gente podia fazer tudo que ele fazia e muito mais. Chegar nessa área que ele chegou, nesse grau de evolução que ele chegou, a gente vai ter que mexer bastante com o nosso íntimo, nós vamos ter que cavar aquilo que é bom e trazer à tona aquilo que a gente cava e vê que não é. A gente descarta, joga fora, porque se a gente for acumulando a cada existência somente as coisas negativas, isso gera doença psíquica, isso gera doença emocional, isso gera doença física, e que para nós não é vantagem nenhuma. A nossa vantagem é evoluir, a nossa vantagem é aprender, é desenvolver, é fazer a nossa reforma íntima e se tornar cada vez mais um espírito melhor, em condições de entender mais o nosso próprio Criador. Que muitas vezes a gente fala, não sei quem ele é, eu não sinto, será que ele existe? Se isso acontece com a gente, de duvidar a existência de Deus, de não acreditar nele, significa que nós estamos completamente materialistas, nós estamos só vendo aqui e agora, só a parte consciente, só aquela parte racional demais. E nós não servimos para ser só racional demais. O racional demais, ele só acredita naquilo que ele vê. Olha eu aqui, aprendendo a não ser tão racional, a não ser assim tão materialista. Quando a gente fala materialista, não é que a gente é apegado à matéria e que a gente quer cada vez mais ganância, aquela coisa toda. Não, o materialista é aquele que ele só acredita no que ele vê, né? Ele precisa pegar, ele precisa sentir, ele precisa ver para poder acreditar. E Deus, ele se apresenta para a gente de várias formas. A sua criação prova a sua existência, né? Eu vejo o mar, vejo o céu, vejo a estrela, vejo o sol, eu vejo a terra, vejo a minha própria vida. Eu falo, e aí? Alguém criou tudo isso. Ah, mas foi meu pai e minha mãe. Mas e meu pai e minha mãe? E os meus avós? E assim vai, né? Eu, quando era pequena, eu ficava assim, mas não tem fim, né? Quem veio antes não tem fim, não tem o primeiro da família. Quem foi o primeiro da família? A gente não consegue. Ah, foi Adão e Eva, a raça adâmica. Então, quanto mais você cava, mais você vai descobrir. E isso é você fazer também descobertas no seu inconsciente. Quanto mais você cava, mais você descobre. Eu tenho estudado um bocadinho aí, porque eu estava afastada das aulas de história já fazia muito tempo. E agora eu venho cavando um pouco de história, porque eu estou lendo o livro Francisco de Assis e ele exige que eu saiba um pouquinho de história, que senão eu me perco no meio da própria história. E aí eu comecei a estudar um pouco voltei, né, a estudar história. E aí tem coisas que quando eu fiz a faculdade eu não prestei atenção, eu passou batido, né, fiz a prova e deixa para lá. E hoje é necessário para que eu entenda uma obra. E quanto mais eu estudo, mais eu procuro vídeos e fatos e documentos sobre a época medieval, né, que eu sou apaixonada pela época medieval, mais eu fico encantada com tanta informação. E eu sei que eu vou terminar minha encarnação e não vou saber nem um terço do que deveria, né?
Oportunidade tive, mas eu não estudei o suficiente. Então a gente termina uma encarnação de 50, 60, 70, 80 anos, que seja, a gente termina muitas vezes com um débito. A gente não termina com um saldo positivo, a gente termina em débito, porque a gente fala assim, poxa, eu tive oportunidade e não fiz. Quantos de nós não fazemos isso? Então o momento não é para amanhã. Eu não tenho que ficar tentando descobrir quem eu sou na minha totalidade. Não é descobrir, como eu falo, de regressão, quem eu fui na outra encarnação, não, mas o que eu tenho das outras encarnações. Eu não conheço nem a mim mesmo. E aí, como que eu posso sair dessa vida falando que eu sei tudo? Tem gente que enfia um certificado embaixo do braço e fala, eu sou doutor. Grande porcaria. Porque a gente termina uma encarnação sem nem se conhecer direito, que dirá as histórias, que dirá os fatos, que dirá os períodos, que dirá as existências que tem em nossa volta, se nem nós mesmos nós conhecemos. E isso eu não estou falando por uma falsa humildade, não. Estou falando a real, gente. Nós, quanto mais mexemos, né? Minha avó falava isso, né? A caca, quanto mais você mexe, mais fede. E é verdade. Quanto mais você mexe, mais coisas você descobre. Ah, então para que fazer isso? Deixa pra lá. Eu vou viver o aqui e agora e deixa a vida me levar. Chegar lá na frente você vai se arrepender. Porque o ideal não é deixar a vida levar a gente. O ideal é que a gente use as rédeas nessa vida e faça o percurso que realmente vai trazer prazer e alegria para nós. E isso só é possível se a gente acreditar em Deus. Isso só é possível se a gente dominar o mal que está dentro de nós. A gente só vai ser feliz no momento e completo, no momento que a gente se identificar como filho de Deus. Caso contrário, a gente vai estar sempre faltando alguma coisa. Você pode ter tudo material, você pode ter uma casa maravilhosa, um carro do ano, um emprego que ganha milhões, você pode viajar, você pode ter um monte de gente, fazer festa todo dia, mas dentro de você vai estar vazio. Sabe o que é vazio? Aquele eco, sabe? Que fica gritando lá dentro. O que está faltando? É Deus. E a gente só pode completar através de estudos, através de reflexão, através dessa busca constante, mexendo na caca. Vai feder algumas coisas? Vai. Mas outras você vai descobrir. Habilidades, competências, potência. Lá dentro das suas experiências, que está registrado no teu perispírito, você vai descobrir a grandeza de ser que você é. As falhas você vai conseguir tirar, porque você vai ter a grandeza de entender que naquele momento que você falhou é o que você tinha para dar. Mas hoje você tem condições de não fazer mais, de continuar a sua vida de uma maneira plena, feliz, não cometendo erros do passado. Agora, quando a gente não descobre o que foi que errou, que a gente fica mascarando, né? É pior, porque a gente vai jogar a culpa no outro, a gente vai querer jogar a culpa em Deus, a gente não vai querer acreditar na vida, a gente pode até querer se matar, porque nada faz sentido. Então, eu acho que é interessante. Estou começando a achar bem interessante essa questão da psicanálise. Não sei até onde é viável, não conheço bem, estou começando a entender agora com a leitura, mas já estou gostando da ideia, né? De procurar realmente, quando a gente não consegue sozinho fazer essas reflexões, buscar um auxílio. Parece ser bem interessante.